propriedade, então de 80% desses estabelecimentos hoje eles pagam imposto errado. Ou a maior ou a menor. Sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui na Esplanada Comunicação. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o Fabrício Vidal. Fabrício Vidal, ele foi meu colega na Eletronorte, nós trabalhamos durante muitos anos na Eletronorte e ele agora está fazendo uma transição de carreira e está com uma empresa de contabilidade, a Mega Count, e ele vai contar para a gente um pouco desse negócio, e é um negócio que está bem localizado no ramo da gastronomia. Fabrício, seja muito bem-vindo à nossa Esplanada Comunicação. Fala um pouquinho sobre a sua carreira, Fabrício, e um pouquinho sobre você também. Com certeza. Obrigado pelo convite, é um prazer estar participando desse episódio de hoje. E vamos falar um pouco sobre Fabrício Vidal. Quem é esse Fabrício Vidal? Trabalhando juntos, eu sou contador de formação em contabilidade. Trabalhamos na Eletronorte, Eletrobras e Eletronorte trabalhando juntos durante um bom tempo. Na Eletronorte você chegou a trabalhar na contabilidade também? Eu era na auditoria, eu entrei como auditor. Você já entrou na auditoria, né? Como auditor independente. E a auditoria acaba dando uma visão transversal da empresa, como todos, você acaba trabalhando muito com questão financeira, com contabilidade, enfim, contratos, processos. Então a gente trouxe essa bagagem, foram 17 anos que eu atuei na Eletrobras, porém eu tive um escritório, eu abri ele lá em 2009. Então, tem bastante tempo o escritório, né? Então em 2009 surgiu uma demanda de um amigo que precisava resolver uma pendência da empresa, a empresa dele, e eu, por curiosidade, pesquisando e abri esse escritório, porque a contabilidade questão tributária, principalmente no Brasil, é complexa, né? Ela muda... E específica, né? Além de ser complexa, ela é específica para cada setor, para cada segmento, né? E até, inclusive, com relação a essas especificidades da área tributária, e quando as pessoas não entendem, não compreendem, não tem também um bom contador, elas acabam pagando uma conta mais cara, né? Exatamente. Hoje o nosso nicho, então hoje, pensando na Mega Count, foi um pouco do Fabrício Vidal, agora na Mega Count, hoje nós começamos com uma contabilidade, mas hoje nós temos uma estrutura de um ecossistema para ajudar os empresários. A contabilidade é um produto, mas nós temos outros, registro de marca, BPO financeiro. Então, o que o empresário vai atingindo a maturidade, vai precisando de outros produtos, além da contabilidade, a gente vai encaixando ali essas soluções para ele. Mas com relação hoje nós temos um nicho específico, né, no ramo de gastronomia e profissionais de saúde, justamente por isso, pela peculiaridade da tributação, porque esses são ramos onde, se você não tiver alguém capacitado, especializado, você vai pagar a conta, você vai ter como eu falei, a complexidade tributária é muito grande, então você vai pagar o imposto a maior. Então a gente, baseado com essas informações, então a gente investiu em tecnologia e conhecimento específico do setor, então hoje a gente consegue trazer estratégias tributárias para esses segmentos. Tá? E que, na minha visão, isso é uma tendência, no mundo contábil, de você procurar especialistas, assim como qualquer profissão, como um médico, como uma agência de comunicação. Inclusive por conta até dessa complexidade da legislação, né? Quanto mais a pessoa é especialista naquele segmento, mais ela vai conseguir compreender e fazer um negócio mais adequado, né? Dentro desse ambiente contábil, que é um ambiente bem especialista, né? Isso é fundamental, porque a gente brinca, né, no mundo contábil que quem cuida de tudo, teoricamente não cuida de nada, porque é muito grande. Você pega uma carteira muito pulverizada, digamos hoje, você tem algumas coisas que são comuns, mas quando a empresa vai aumentando de porte, vai aumentando a complexidade, você tem que se aprofundar. Sim. Como um clínico geral e o cardiologista.
Tá? Então o mercado, a visão, eu participo de alguns grupos, né, com contadores do Brasil todo, tem algumas mentorias que nós fazemos para o negócio contábil, né, estruturamos o nosso modelo de negócio baseado nesses templates que já existem em outros estados, principalmente em São Paulo. É a tendência, existe uma grande resistência ainda no mercado, né? Hoje a gente trabalha com uma questão, uma visão de contabilidade consultiva. É um movimento que foi criado logo após a pandemia, e tudo veio digitalizando, veio essa questão dos documentos digitais, acabar, né, a questão de impressão de papel, por exemplo, lá no escritório, nossa teoria é no paper, mas desde 2020, gente, foi o último papel que a gente imprimiu lá no nosso escritório. Inclusive isso também alinhado com a política de sustentabilidade, né, Fabrício? Que acho que todas as grandes empresas são responsáveis também, precisam pensar um pouco nessa questão ambiental, né? Exatamente. Nós, em dezembro, nós inauguramos a nossa nova sede lá no Lago Norte, e ela foi toda baseada nessa questão da sustentabilidade, toda a questão da energia, né, a energia fotovoltaica, questão da não impressão de papel, coleta seletiva. Então, a gente traz um pouco desse papel de que acho que cada um tem que fazer social, de fazer a sua parte, né? Isso é uma coisa muito bacana. Agora, Fabrício, assim, eu queria saber em que momento em que você percebeu que seria interessante você se voltar full time para esse negócio. Boa pergunta. Boa pergunta. Assim, lá na Eletronorte, né, nós amadurecemos, fizemos e uma escola, né, Fabrício? Que escola, vida, né? E profissional, porque é uma empresa gigante. E a gente, assim, a capacidade de ver um negócio grande como o negócio do setor elétrico, né? Quando você olha para uma empresa menor, você já tem, assim, uma visão de gestão diferenciada, né? Diferenciada. E assim, muitas coisas que eu apliquei lá no escritório, a grande virada nossa foi na pandemia, nós fomos para o home office, nós simplesmente replicamos todo o modelo home office que a Eletronorte trouxe, eu repliquei dentro do meu negócio. Então já subi tudo para nuvem. E até assim, um adendo, né, com relação a esse momento, né, na Eletronorte, um momento bastante interessante, porque a empresa estava bem preparada para fazer essa migração com o Office 365, a gente já estava praticando Teams e tal, e acho que até foi uma das empresas que foi mais rápida nessa implementação do home office com ferramentas boas, né? Exatamente. Isso mostrou, assim, digamos, um certo pioneirismo. E você já aproveitou essa visão e já implementou dentro da contabilidade também? Já implementamos, os treinamentos que eu tinha, né, nós fomos cara de gestão, então a gente tinha as equipes, então toda aquela logística, os rituais, então tudo aquilo eu transformei. Na época, e é muito louco isso, porque você pega uma organização grande como a nossa, a Eletronorte, você traz com um pequeno, aí às vezes o funcionário ele não tem ali ainda a maturidade, não tinha a maturidade, falou, não, esse cara tá maluco, isso não vai funcionar. Né? Às vezes eu mesmo me perguntava, será que vai funcionar? Mas não tinha outro jeito, a gente fica todo mundo em casa, mas o negócio não podia parar, porque não podia acabar a energia, não né? Podia acabar a energia. Então, e a partir dali foi a nossa virada, foi quando eu comecei a entender o quanto que os empresários precisam hoje de um braço direito. Tá? Porque em 2022, já após a pandemia, eu participei de uma mentoria em São Paulo, e onde foi uma imersão de 6 meses, né, com encontros presenciais, online presenciais, e a gente começou a ver a realidade do empresário, a taxa de mortalidade das empresas, né? Hoje não, tem em torno de 5 anos, mas dependendo do ramo da gastronomia, a empresa não vive 2 anos se ela não tiver gestão, se ela não acompanhar os indicadores. E aí foi quando
a gente ouviu essa janela de oportunidade, falou assim, a gente precisa focar, entregar alguma coisa diferente para que a gente consiga transformar a vida dos empresários. Eu acho que não, é isso. Sim. Mas só que tem muitos empresários que não enxergam isso. Eles enxergam o contador apenas como um entregador de más notícias, porque ele leva o boleto do imposto, ele leva, às vezes, uma notificação que você tomou, fala que você tem que emitir a nota fiscal, papai. Então, isso está mudando. Então, o empresário está começando a enxergar o contador como um aliado. Sim. Né? Então, um contador mais estratégico, que vai entender do seu negócio, que vai conseguir transformar a sua vida. Porque quando você bota a sua empresa na mão de uma pessoa para fazer essa gestão, você está botando ali o seu ganha-pão, o ganha-pão da sua família. Sim. Então você tem que estar do lado de quem você confia, de quem você acredita. É uma visão, né, Fabrício, assim, digamos assim, que a gente precisa, para quem é empresário, quem está no ramo do empreendedorismo, precisa ter esse cuidado de sempre olhar para todos os seus negócios, todos os ramos do negócio como vitais e importantes. Porque cada um tem uma função estratégica, né? E realmente tratar a contabilidade como se fosse da porta para fora é perder uma estrutura e uma coisa essencial que a contabilidade entrega, que são informações, dados para tomada de decisão, é essencial, né? Exatamente. Claro que não vamos generalizar. Às vezes a pessoa ali é um PJ, ele tem um contrato, enfim, ele não vai precisar de uma coisa mais elaborada, ele pode precisar na vida, né, nas finanças pessoais, que a gente pode ajudar também, mas contabilmente da empresa, um contador ali consegue ajudar muito próximo, né? Tem contadores que são mais próximos, outros. Né? Mas dependendo do negócio, é a sua lucratividade na veia ali, sempre. 1% no negócio de gastronomia, por exemplo. 1% que você deixa, que você compra melhor, dentro do seu faturamento, é uma conta de energia da empresa que você já paga, uma rescisão, um 13º do seu funcionário. Sim. Então, só trazendo assim, né, tem uma realidade de um PJ que pode estar nos assistindo hoje e falar assim, não, mas eu não tenho essa demanda. Perfeito. Mas às vezes você pode ter essa demanda na pessoa física. Sim. Que isso acontece muito, você mistura todas as finanças da pessoa física, jurídica, Sim. Às vezes chega no final do ano, o leão vem te morder. Então, você não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. Então, a orientação é muito importante. Mas o empresário, ele tá mudando essa mentalidade. Temos várias capacitações do Sebrae. O Sebrae ele tem um portal muito forte no viés de capacitar os empreendedores em parceria com nós, contadores, enfim. Isso aí hoje é essencial. É essencial, a gente. É uma consultoria já, né, que é mais acessível para quem às vezes não tem condições de fazer, né, pagar por um grupo de empresários, né, pagar um clube, pagar um curso mais, né, avançado, tem essa oportunidade, pelo menos, acessar esse conhecimento, né? Verdade. Agora eu queria te fazer uma pergunta, assim, por que você entrou no ramo, assim, da gastronomia? Você por acaso gosta muito de gastronomia? Esse é um dos motivos é esse. Eu gastava, no momento de lazer, mais de 60% das minhas horas de lazer eu estava dentro de algum empreendimento, restaurante, alguma coisa nesse sentido. E aliado com a minha esposa, que ela gosta muito ela gosta de cozinhar, entende de pratos, entende e gosta de experiências diferentes e vai para um site. Não, por que não nos especializarmos nisso, no que funciona? Então foi pensando nisso. Claro, também tem essa questão que eu falei da oportunidade tributária, né? Porque principalmente em restaurantes como tem muitos insumos, tem vários produtos com classificações tributárias diferentes e que você, na grande maioria, eu te falo aqui, propriedade, então de 80% desses estabelecimentos hoje eles pagam imposto errado, ou a maior ou a menor. Sim. Né?
A 80%? 80%. Isso é muita coisa. E você acha que as pessoas pagam mais a mais ou a menos? Mais. Pagam mais. Pagam mais que deviam. Mais que deviam. E isso representa quanto, Fabrício, assim? Isso... Uma empresa aí que tem um faturamento mensal de 100 mil, por exemplo. 100 mil... Você acha que ela paga quanto a mais de imposto? Então de 8% a 9% do imposto. Ela paga a mais. Pela escolha de qual tipo de lucro... Ou não saber abater os custos. Tem de tudo. Não saber abater os custos, tem cadastro errado dos produtos. Às vezes você tem uma gama de produtos muito grande no seu sistema. E às vezes quem implantou o sistema só fez uma compra, um Ctrl-C, Ctrl-V. Os produtos se cadastram errado, você emite a nota fiscal errada, manda para o seu contador errado e ele vai apurar errado e você vai pagar errado. Sim. Então, com o avanço da tecnologia, então já temos ferramentas que conseguem identificar isso, então precisa ter especializado, porque essas ferramentas elas têm um custo, custo elevado, então, e tem algumas contabilidades que não se preocupam em ter esse olhar. Porque ele acha que está tudo ok, mas também não é problema da contabilidade, a legislação também muda. Tem um produto que até muito tempo a tributação era assim, depois mudou. Sim. E no sistema lá continuou do jeito que era antigamente. Então, dependendo do segmento, chega a 20%, já chegou a dar de 20%. E você já teve assim, algum cliente que a conta que ele pagava mais de imposto daria para pagar umas 5 vezes assim, o contador? Várias vezes acontece isso. Acontece muito isso. Às vezes, quando a gente faz a conta, fala, só só esse mês você me paga. Você paga o honorário dele e o meu. Né? E assim, como a contabilidade é muito confiança. Então, assim, todo mundo tem um contador da família, um irmão, um primo de confiança. Então, às vezes a gente observa, que a pessoa vê, entende que está errado, a gente vai lá, consegue recuperar, retroativa um trabalho de recuperação tributária que a gente recebe, consegue recuperar, vem atualizado pela Selic, é lindo. É um cenário fantástico, quando você descobre, às vezes está ali no final do ano, nós tivemos 5 ou 6 clientes que pagaram o 13º de todo mundo, deu férias coletivas em janeiro, com esse tributo que tinha pago maior, enfim. Então, quando tem, é lindo. Então, a gente consegue recuperar para trás e ajustar para frente. Mas, às vezes, por quê? Por falta de conhecimento, falta de tecnologia, às vezes, do parceiro que ele está atendendo ele. Mas uma coisa, nesse ramo de gastronomia, é importantíssimo. Eu escutei isso semana passada, num evento que eu fui para donos de restaurantes, a gente participa de eventos para os donos de restaurante. Então, a gente entende a operação deles para trazer os insights e orientar da melhor forma. Um dono de restaurante, ele gasta, vamos lá, aqui em Brasília, numa operação, vamos dizer, não muito grande, de médio porte, que vai faturar ali seus 120, 150 mil reais por mês, ele vai gastar quase R$1 milhão. Tá? Reforma, tecidos. Sim. Então, ele consegue pagar R$1 milhão, se endividar muitas vezes, mas ele não quer pagar um contador que, teoricamente, entrega algo diferente para ele, um ticket um pouco maior. Sim. Então, ele prefere... Ele economiza com o contador e perde com o imposto. E perde com o imposto. E perde muito. E, às vezes, perde com o negócio. A gente tem um caso específico do cliente que ele, há 1 ano e meio, ele fez esse investimento, foi R$1,2 milhão, porque a cozinha é caro, é muito caro. São investimentos altos. Investimentos altos, uma operação grande. E o primeiro ano foi lindo. Então, quando ele chegou com a gente, já estava bem debilitado. E aí teve que desfazer a operação, um sonho. Às vezes a pessoa tem as economias, faz financiamento, faz empréstimo e aí economiza, sei lá, um valor, um salário mínimo que perto do você perdeu o seu sonho. E quantos negócios chegam a ter dívidas impagáveis, né? Também por conta de erros contábeis, de grandes
litígios depois que vêm, né, e contas que às vezes a pessoa não esperava e cai no colo, né, e as pessoas às vezes deixam também para um segundo plano toda essa questão tributária, né, os pagamentos começam a atrasar, isso também traz grandes problemas para empresários. Eu conheço, assim, algumas pessoas que tiveram uma quebra, assim, irrecuperável. É assustador, né, você pensar que você abriu um negócio e em 2 anos você não ter mais ele e ainda sair com uma dívida. A dívida nós temos uma questão que é muito importante, que a gente tem falado, a gente tem batido em relação à reforma tributária. Então a reforma tributária, ela veio, claro, para melhorar, para modernizar nosso sistema, que já está muito arcaico, mas vai ter uma mudança de mentalidade, e os empresários que não acompanharem isso, principalmente desse segmento de gastronomia, eles não vão sobreviver. Essa é uma realidade, porque hoje você abre um negócio, você já abre sem um capital de giro. Já está vendendo aqui para comprar amanhã, e por isso que a gente tem esse trabalho, nós, não só contadores, mas os economistas, os administradores, os advogados. A gente participa existe um comitê, hoje que chama Aliança Tributária. Então são os conselhos regionais regionais aqui do Brasil, PRECON, CFC, CLC, CREA e a OAB, então se juntaram para estudar a reforma, que eu chamo o seguinte, a reforma tributária começa já em 2006 a transição até 2033, mas a gente tem um papel muito importante, não só de estudar, a gente tem que estudar a legislação, interpretar, olha só, que coisa louca, e traduzir isso de uma forma que o empresário entenda a urgência, a necessidade e o quanto isso vai impactar. Então, por isso que eu falei, isso não é só, é um papel que nós vamos enxergar aí nos próximos 4, 5 anos, que essas profissões regulamentadas, elas vão ser orientadoras mesmo de negócios, estar do lado, para que os sonhos não se acabem. Porque investimento, e não é só do empresário, tem um empresário e tem uma cadeia de funcionários, famílias. Porque hoje um restaurante para funcionar, mínimo, você vai imaginar, ele tem 5, 6, 10 funcionários. E esse custo, né, de empregabilidade é um custo muito grande, né? Os custos trabalhistas, os impostos, enfim. Os custos de demissão são custos absurdos também que o empresário às vezes não suporta, né? Não suporta porque... Às vezes já está numa maré ruim. Às vezes o negócio também não tá caminhando bem e vai para essa situação de ter que fazer demissão, ter todos os custos trabalhistas, que são custos muito altos também, né? Se fizesse aqui hoje uma enquete dos empresários, e nos top 5, né, top 5, eu vou te falar que teriam 2 temas que nós falamos aqui. Primeiro, tributos. Todo mundo acha que paga imposto demais. E o segundo, pessoas. Então a gente tem uma dificuldade gigante de contratar, dificuldade de encontrar ali o perfil correto e contratar a pessoa para treinar, tudo isso. Transmitir ali a cultura da sua empresa, ter uma cultura. Então hoje são essas maiores qualificação, capacitação, qualificação. Então essas são as grandes dores. Então se a empresa já está ruim das pernas, ela já tem dificuldade de contratar, ele não faz projeção não tem fluxo de caixa, e o dinheiro entra ali, principalmente nesse ramo, vamos para os de restaurante, o dinheiro entra, mas o dinheiro não é dele no restaurante, porque ele tem um fornecedor para pagar, tem um imposto para pagar, tem a conta de energia que é alta, porque é a questão da refrigeração, e ele acha que é o lucro dele. Então, e o cara é chefe, né? Às vezes o cara não é gestor. Isso é uma outra questão também nos negócios que a gente vê, porque nem sempre a estrutura ela também é robusta o suficiente para contratar toda uma equipe de especialistas.
E assim, e além de não contratar a equipe de especialistas, ela ainda perde com a questão de não ter um gestor, né, que é o gestor que entende e o cara é chefe, o cara não sabe nada de gestão. Ele é chefe e ele cozinha maravilhosamente bem, traz uma experiência linda. Como gestor, ele é um ótimo cozinheiro. Como gestor, ele é um ótimo cozinheiro. A gente se depara muito com isso, mas temos vários cases de sucesso também. Existem algumas mentorias específicas para esse nicho de donos de restaurantes, de bares, cafeterias, para eles conseguirem, né, sem precisar ter um especialista, né? Então, se qualificar, se preparar para chegar num nível de maturidade e falar assim, não, a partir de agora eu não vou botar mais na mão na massa. Você faz algum tipo de qualificação com as pessoas que trabalham com você? Sim, a gente tem um plano de qualificação, de treinamento, porque na própria contabilidade existe uma quantidade mínima de horas ano para 40 horas, digamos assim, de treinamentos. Né? Então a gente usa isso e aí alinha de acordo com as atividades lá, o pessoal de RH, o pessoal da Escrita Fiscal, cada um a gente cria umas trilhas para eles fazerem, enfim, tem alguns aplicativos aí que já fazem isso online, também tem congressos. Vocês dão orientação, né? Agora, uma coisa que eu acho que é uma grande questão, as pessoas meio que casam com o contador, né? Ela, assim, é difícil trocar de contador no meio do jogo ali, porque, assim, acho que existe um receio de perda de informação, tem coisa que às vezes parece que fica ali guardada pelo contador, né? Como é que é essa, digamos, se desvencilhar de um contador, fazer essa transição? De repente você percebe que a sua empresa de contabilidade ela não está te atendendo da forma correta ou não é o suficiente. E outra coisa também para aproveitar e emendar, que eu gosto às vezes de fazer umas perguntas mais complexas, auditoria de contabilidade. Né? Você também faz auditoria, às vezes uma empresa que tem uma contabilidade, ela está assim, digamos assim, preocupada, não tem certeza se o contador está fazendo tudo certo. Você audita a contabilidade de outros contadores? Existe alguma coisa ética, tipo o médico não pode, né, falar do outro médico? Como é que é isso? Não, legal. Perfeito. Primeiro ponto, sobre a transição. Existe um estudo, uma empresa, durante a vida dela toda, ele troca, em média, de contadores de 3 a 4 vezes, tá? Durante toda a trajetória. No máximo, assim, 4, tá? Mas na média são 3 contadores durante uma vida toda de uma empresa. Então, assim, mostra que a empresa tem 20 anos de trocar de contador 3 vezes, é muito pouco. Né? Então, tem um pouco disso de casamento, que eu te falei, às vezes a gente pega, te mete, chega no caso, identifica que ele está pagando maior, e ele fala, não, bicho, infelizmente eu vou continuar como contador, mesmo assim, eu prefiro assim. Tá? Mas por N motivos, às vezes o contador está devendo alguma coisa para ele deve alguma coisa para o contador, algum favor, enfim, né? Às vezes o próprio empresário vira uma coisa meio familiar, né? Às vezes ele não anda meio na linha, enfim, tem algumas coisas, mas cria um vínculo, tá? Isso é fato. Sim. Mas também depende muito do perfil. Hoje a gente atua, tem também muitas empresas novas de startup, infoproduto, não, que é um pessoal mais jovem. Aí eles mudam qualquer coisa. Não tem apego nenhum. Tá? Então eles olhou, não gostou, deu ruim. Mês que vem já estou em outra atividade, né? Então, millennials não, só a nossa geração. A nossa geração, a gente ainda tem mais esse apego. Ainda está aprendendo, né? Aprendendo a desapegar. Mas, a princípio, o processo é simples de fazer a migração. A gente tem sempre uma parceria muito grande, os contadores não existe essa rivalidade de perder o cliente. Às vezes estou perdendo o cliente porque, às vezes, alguma coisa não funcionou. E a gente tem que olhar para dentro de casa e consertar. Né? Então, a gente pensa muito nisso. Temos muitos amigos contadores e, às vezes, antes de acontecer rompimento, quando a gente conhece, a gente está acontecendo isso. Vai lá, conversa, enfim. Né? Mas quando o cliente está decidido, também não tem como. Então, esse ponto.
O outro ponto é com relação à auditoria, que seria, né? Então, minha formação é como auditor independente, então eu tenho a certificação como auditor independente também. E o que acontece muito, o que está na moda, não na moda, é um produto que está muito em evidência hoje, que é a conformidade tributária. É diferente da sua contabilidade. Porque aí, às vezes, a gente vende esse produto, a gente vai saber, mas o meu contador que faz isso. Não, o teu contador está preocupado, depende do teu contrato, claro, mas a maioria dos contratos ele vai te entregar a tua conformidade fiscal ali, vai te entregar o teu imposto no dia, vai entregar o contra-cheque, vai fazer a demissão, vai fazer a admissão, vai enviar as obrigações acessórias. Tá? E essa conformidade tributária, ela é uma análise, uma auditoria que a gente faz, como se o fisco fosse, como é que o fisco está enxergando essas informações. Então, é como se, não é uma auditoria, tinha que ser uma auditoria do que ele faz, mas às vezes é isso, às vezes tem inconsistências de informações, às vezes você comprou um produto com a nota, mas a nota não foi importada, não foi transmitida para o contador, e aí é feito esses cruzamentos. Então, assim, empresas com porte maior já estão incluindo esse produto no radar, é como se fosse o compliance fiscal. É isso que a gente chama. Tá? E aí, mas é muito difícil você, quando a gente vai conversar com o contador, explicar para ele que não é uma auditoria do que ele faz. Né? Então, está fazendo um trabalho preventivo antes de uma Receita Federal ou a Receita Estadual a fazer uma autuação, multa e juros. Então, é um trabalho preventivo que depende, isso é por empresas com maturidade já, com maior, com complexidade na operação. Sim. Agora, Fabrício, eu queria fazer um bate-bola jogo rápido. Bora? Bora. Qual que é seu prato preferido? Meu prato preferido, nossa, é difícil, mas meu prato preferido, na verdade, é um filé parmegiana. Ah, é? Mas é muito bom, né? O filé muito bom. É muito bom. Um livro. Eu li recente, Diário de um CEO. É um livro bem legal, são as 33 regras ele chama 33 leis para a vida e para os negócios. Então não é só fala de negócio. Então é bem legal, esse livro, inclusive ele é um podcast, acho que no YouTube também, ele virou um podcast depois do livro? Não, ele era um podcast? Eu acho que eu vou fazer um livro, então, da Esplanada Comunicação. Olha aí, os insights acontecendo dentro do programa. Ele foi exatamente assim, né? Então, ele começou como um podcast e um dos podcasts mais vistos dos Estados Unidos, ele é fantástico. E aí ele traz ideias para, não é só para o negócio, mas para você aplicar na sua vida. Então, independente de você ter empresa, empreender ou não, faz muito sentido. É muito bom, né? Aprender com outros CEOs, né? É demais. Porque às vezes a gente encurta um caminho, às vezes a gente não escorrega naquela casca de banana que está bem ali, né, na frente. É muito boa essa prática. E por falar nisso, e nesse bate-bola jogo rápido, eu queria saber, assim, um tutor, alguém com quem você aprendeu muito na sua vida, que você fala assim, cara, esse cara deu uma virada de chave em mim. Pronto. Eu tenho duas pessoas, tá? Então, primeiro, o nome dessa pessoa é o Pedro Neri. Pedro Neri, ele é um contador, ele é lá do Espírito Santo, ele foi a primeira mentoria que a gente, temos essa virada de chave, a gente entendeu que o nosso negócio precisava se profissionalizar, mas eu tinha que me profissionalizar olhando para outros negócios que já funcionam, tá? Utilização de ferramentas, processos, metodologia. Ele deu um start na nossa carreira, na minha carreira, no nosso negócio. E o segundo é o Paulo Neto. Então, o Paulo Neto, ele é um contador de Salvador. Hoje ele é um contador especialista dos restaurantes do Brasil. É ele. Hoje a gente tem, há 2 anos já faço uma mentoria
individual com ele, então a gente compartilha insights, porque ele, né, então eu primeiro estruturei para depois eu nichar, então hoje a gente meio que se espelha nele, né, ele esse é o benchmark. É o meu benchmark. Pra você ter ideia, dos 100 restaurantes, né, prazeres da mesa, melhores do Brasil, 10 são clientes dele. Tá? Então, do Brasil, melhores restaurantes do Brasil, 10 são clientes dele. Então é nisso dele que a gente se espelha, a gente é aqui, nós somos a média de quem a gente anda. De quem e aí você quer fazer começando aqui em Brasília? Exatamente, em Brasília, aqui em Brasília a gente já está com uma carteira muito boa nesse segmento, mas a ideia é ser o contador dos restaurantes aqui em Brasília. Quando você pensar em contabilidade para restaurantes, você vai pensar em Fabrício Vidal. Olha aí. Agora, Fabrício, queria saber se você tem alguma prática de autocuidado. Prática de autocuidado. Aí. É interessante que a gente sempre pergunta isso para as mulheres, elas têm várias, tem né? Várias. Eu tenho, a partir de janeiro, do começo do ano, comecei a fazer uma meditação. Uma meditação, então hoje, claro que tem, né, nas academias, mas aí baixei um aplicativo, então dá um horário lá, 8 horas da manhã, ele apita, tá na hora de fazer a meditação. Então tem esses aplicativos que fica te lembrando, aí você vai lá, e assim, é muito legal para você organizar, né? Se organizar por dentro, começar o dia. Realmente hoje com a tecnologia, não tem como a gente falar, poxa, nós somos empresários, 8 horas da manhã, o WhatsApp apitou, tem algum BO para resolver. Então você precisa ter ali e contabilidade tem isso, né? Tem 8 da manhã, um horário auspicioso do contador, né? Exatamente. Tem umas coisas que chegam bem às 8 da manhã. 8 às vezes antes, tá? Uma mensagem chegou 6h51 da manhã. Eu falei, meu Deus, eu acordei. Abri o aplicativo para fazer a meditação e já tinha um BO para resolver. Aí você já meditou no BO. Aí a meditação foi por água abaixo, né? Você não consegue se concentrar. Agora, assim, qual é um objetivo que você ainda quer alcançar? Acho que um objetivo que eu quero alcançar, acho que eu falei um pouco aqui sobre transformar a vida das pessoas. Não só dos empresários, mas eu acredito muito na qualidade de vida das pessoas que trabalham com a gente. Então hoje a gente, apesar de ter a nossa sede física, a gente continuou no regime híbrido, porque a gente acredita que funciona, a gente não cobra horário, a gente cobra produtividade, entrega, engajamento. Então, sabe que estar em casa é um diferencial, você está ali com a sua família, às vezes a gente tem um filho, enfim, então a gente acredita nisso, né? E de poder dar, assim, a gente tem um processo de entrada, né, uma curva de entrada, uma rampa de entrada de funcionários. A gente sempre começa com estagiários e a gente vai crescendo. Pega na mão, ajuda e transforma. E a gente sabe que o ciclo ele é curto e o momento ele vai voar. Entende? E a gente já tem que estar com o outro preparando e a gente não pode se apegar a isso. Eu tenho vários cases, por exemplo, nesses 15 anos que nós temos, de colegas, teve um que eu encontrei mês passado, ele bateu lá na porta do escritório no dia dos dias que eu estava lá, pedindo uma oportunidade para ser estagiário nível médio. Na época eu tinha um curso técnico de contabilidade e eu, poxa, vamos lá. E eu depois encontrei ele, passados 10 anos, ele já formado. Você chegou a fazer esse técnico de contabilidade? Não. Foi quando eu já entrei direto na faculdade. Né? E eu já encontrei ele formado, ele já passou no concurso recente aqui em Brasília, e isso é gratificante. Então, acho que um dos sonhos, acho que é isso. Eu tenho certeza que eu transformei a vida dessa pessoa, e eu quero transformar demais. Agora, uma frase que te inspira. Uma frase que me inspira. Nossa, agora vai ter que... Vai ter que puxar, hein? Vou ter que puxar aqui do... Mas eu acho que é muito aquilo, né? Principalmente trago para os números, né? O que você não controla, você
O que você não consegue medir, você não consegue controlar. Então isso aí é uma coisa que está no nosso dia a dia, está no nosso DNA, a gente sabe disso. Então essa é uma frase que a gente... a frase do contador. Contador. Muito bem, Fabrício, eu queria saber se teve alguma história durante a sua caminhada aí dentro do empreendedorismo com alguma empresa, não precisa citar nomes, mas alguma história curiosa, engraçada que aconteceu aí no universo da contabilidade. Já tive várias. Já tive um empresário ter que fazer uma rescisão. Aí ele chegou, eu preciso ir lá no seu escritório para fazer a rescisão. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí chegou, ele não foi. O funcionário foi lá para receber, ele não foi. E aí ele falou, eu vou lá na loja lá que eu vou receber lá, era o dia de fazer o pagamento. Você vê como é que são as coisas, hein? Isso foi em 2010, eu acho. Deu 5 minutos, quando eu voltei, volto o funcionário chorando. Eu falei, rapaz, o que foi? No final da tarde, o que foi? Ele quase apanhou. O cara botou ele pra correr de lá. Você acredita? Você vê como... Ele tinha que pagar... Não, ele ia receber a rescisão. Aí ele tinha combinado de ir lá no escritório. Chegou lá, bateu, o empresário não foi pagar essa rescisão. E aí o funcionário foi lá no estabelecimento para receber. Ele falou, eu preciso receber, o dia é hoje, você marcou lá na contabilidade, você não foi. E aí o cara chegou suado, mas o cara me deu uma carreira, me botou pra fora, correndo, disse que não ia me pagar. Aí eu, poxa, falei, gravíssimo, né? Gravíssimo. Ixi, mas assim, eu falo que foi 2010, porque não tinha essa questão de filmagem, né? E aí eu liguei e falei, cara, segura aí, meu amigo, faz isso não. Não faz isso. Mas ele chegou aqui comigo, né? E enfim, então a gente conseguiu contornar essa situação. Hoje em dia, acho que foi a única desse sentido, assim, desagradável, mas a gente conseguiu contornar olhando para o lado do emprego, porque essa questão muito da legislação, a legislação é para o lado do empregado, né? Mas a gente tem que se pôr também no lugar do empregado. Você trabalhou, você precisava receber a sua decisão, o prazo era aquele. Aí na época, hoje em dia você nem precisa, um dia você faz o Pix, acabou, você não precisa nem olhar pro... Antigamente não, você tinha que ir lá e ver, né? Entregar o dinheiro, às vezes entregava um cheque. E às vezes a emoção estava um pouco, né, aflorada. E aí a gente entra como esse mediador. Às vezes o contador ele tem muito isso, de psicólogo, de psiquiatra, que você imaginar, amigo, parceiro. Então, esse empresário, ele era meu amigo. Tipo, eu falei, cara, não faz isso, é um absurdo, paga ele e tal. Aí, no final das contas, resolveram, conversei para ele também não entrar na justiça. E ele não entrou? Não entrou. Olha, foi boa essa conversa, hein, Fábio? Essa conversa de milhões. Esse meu amigo, ele sabe quem é. Depois manda um podcast pra ele, fala pra ele se inscrever no canal. Ele foi o meu primeiro cliente, ele sabe muito bem quem ele é. E Fabrício, qual que seria pra você o futuro da contabilidade na gastronomia? Ainda mais assim, né, diante das coisas que você falou, sobre as mudanças de legislação e tal. Qual é essa caminhada assim, da gastronomia e da contabilidade na gastronomia? Hoje a contabilidade, hoje a gente já tem muita tecnologia embarcada, então quem não investe em tecnologia na contabilidade vai estar ficando para trás. Inteligência artificial, então a gente hoje, se a gente chutar aqui perto do nosso faturamento, a gente gasta todo 5% em tecnologia. Você já está economizando assim com o pessoal, utilizando inteligência artificial? Hoje a gente já consegue escalar sem precisar contratar mais pessoas, a gente não permite ninguém. Sim. Então, por exemplo, algumas atividades que a tecnologia trouxe, então a gente acabou para crescer você teria que ter mais equipe, e você já consegue... Já consegue com quantidade de pessoas, mas a gente tem, no nosso caso a gente não chegou a demitir ninguém, a gente só remanejou atividades, mas tem várias atividades que já foram totalmente substituídas por IA e por ferramentas, integrações, que antes era uma pessoa para fazer uma conciliação bancária. Antigamente era uma pessoa, demorava, sei lá, uma semana, dependendo do movimento. Hoje com a IA você faz isso aí em 10 minutos. Gente, então aquela pessoa que ela existe, ela vai conferir, vai fazer uma questão, então pegando exatamente qual é o futuro. É análise. Então o futuro da contabilidade é análise.
processar números, processar impostos, e surge a tecnologia. Contabilidade, o futuro é análise. Então, você vai pegar uma DRE, identificar, então, esse poder analítico para dar a tomada de decisão. Estando os dados qualificados, você tem uma ferramenta poderosa, né? Poderosíssima. Então, isso já é uma realidade, e assim, a tendência... E nem a análise pura e simplesmente, já é uma análise da análise, né? Porque a IA também já faz uma análise robusta e você tem que verificar, identificar, né? Alguma alucinação, que às vezes as IAs alucinam, né? Alguma alucinação das inteligências artificiais, mas ela faz grandes análises e favorece bastante mesmo as tomadas de decisão. Isso. E assim... Difícil pensar hoje em dia, um dia que a gente não tomou uma decisão com inteligência artificial, né? É impossível. Impossível. Por exemplo, hoje, nos softwares, nos bons softwares de restaurante, a IA já te dá ali os melhores dias da semana, os pratos que mais saem, né? Qual é o seu ticket médio, já faz uma comparação com o mesmo te ajuda a dia comprar, do mês né? passado, te ajuda a comprar, já te mostra ali os produtos que tiveram uma variação. Então, essas análises, esse é o futuro. Tá? Então, o restaurante tem mais esse desafio de ter que capacitar. Às vezes ele precisa de um estoquista, mas o estoquista ele não vai poder ser só estoquista. Ele vai ter que entender ali, minimamente ali, de produto, de classificação de produto, o impacto que isso vai dar lá na frente. Então, é um desafio porque eles vão ter que capacitar, não só apenas o seu operacional, o seu brigado, o seu garçom, fazer estratégias de melhorar o seu aumentar o seu faturamento, ou estratégias comerciais, estratégias de marketing, tudo isso aliada com a tecnologia. Não tem como você fazer isso diferente. Ou sem ela. Pode fazer, vai demorar mais. Com certeza. Agora, Fabrício, a gente já está indo para a fase final, né, do podcast, mas assim, podcast incrível que a gente, né, tocou em vários assuntos, acho que foi bem assim, instrutivo para quem está assistindo. Eu queria que você falasse assim, onde as pessoas podem te encontrar, se elas estiverem interessadas em conhecer melhor seu trabalho, ou se estiverem pensando, de repente, em fazer uma auditoria na contabilidade, ou trocar o contador também, né? Às vezes acontece. Então, eu queria que você olhasse lá para aquela câmera e fizesse seu pitch. Vou fazer o pitch, hein? Meu pitch não é dos melhores, não, mas eu vou fazer. Gente, brincadeira, mas... Nós temos aqui nossas redes sociais, né? Então a Mega Account BR, esse aí é a nossa rede, a gente tem bastante conteúdo lá para a área de gastronomia, para o empreendedor, a gente costuma mesclar muito com curiosidades, né? Algumas coisas para os empresários como um todo. Temos o site www.megaaccount.com.br, nosso escritório é aqui no Lago Norte, ao lado ali do Iguatemi Shopping. Então as portas estão abertas para vocês conhecer a gente, pode mandar as informações aí ou em contato pelas redes sociais. E se quiser também, nós podemos fazer uma visita no seu negócio, entender ali a sua operação, avaliar se você está pagando impostos a mais ou não, fica a dica, tá? Avaliar se está pagando os impostos, ou a gente consegue fazer um diagnóstico aí sem custo para vocês avaliarem, enfim. Então isso que a gente traz e a nossa ideia é transformar, né, a sua empresa, seu sonho em um negócio lucrativo. Muito bom, Fabrício. Agora, me fala qual que seria, assim, uma frase para sua lápide. Uma frase? Você achou que ia escapar, né? Não acredito, sério. Vamos lá. Quase escapou. Eu pensei que tinha passado batido antes. Eu acho que, assim, aqui jaz um contador de história. Não, contador mesmo. Fabrício, muito obrigada. Hoje nós tivemos a oportunidade de receber aqui no nosso podcast o Fabrício,
E a gente falou sobre vários assuntos importantes do mundo empresarial. Foi mais do que um bate-papo de contabilidade, foi um grande bate-papo de gestão. A gente falou também sobre perspectivas futuras, sobre cuidados que os empresários precisam ter. E Fabrício, muito obrigada. Obrigado. Você é sempre bem-vindo aqui no nosso podcast, tá bom? E espero você mais vezes. Com certeza. Temos muito assunto para tratar, mas agradeço mais uma vez o convite. Sucesso, parabéns aí. Esplanada, Agência Esplanada Comunicação, muito sucesso, as instalações estão lindas e esperamos aqui os próximos episódios, hein? Já bota lá, né? Dá um inscrever aqui, se inscreva, siga no Instagram, siga no YouTube também. Exatamente. É isso aí. Obrigada, Fabrício.